Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e o que fazemos aqui? Levamos a mensagem do Evangelho que liberta o homem das garras do próprio homem, de si mesmo e das coisas deste mundo. Abençoados, vocês já ouviram dizer que na Bíblia está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, meu amigo. Sendo que esse texto, o diabo veio para roubar, matar e destruir, não tem na Bíblia. Isso mesmo, o texto se refere a João capítulo 10, versículo 10, e eu vou ler daqui a pouco. Olha, queridos, isso faz parte da cultura do sistema religioso. Alguém dizer alguma coisa que está na Bíblia e o povão não vai conferir e acredita que está escrito na Bíblia. Então é mais fácil eles acreditarem na cultura, dentro aquilo que o seu líder faz, ou mesmo um pregador, do que ler na própria palavra de Deus. Nós sabemos que eles ensinam fora de um contexto. Abençoados, é igual os santos da parte da religião católica, que eles dizem que a igreja não adoram aquelas estátuas, não, eles não adoram, que na realidade aquilo ali é só um memorial, um simbolismo, mas o fato é que hoje existe adoração aos santos devido a essas imagens que eles criaram, né? E muitos acham que aquilo ali tem um poder de cura e virou um verdadeiro objeto de adoração. Essa é a grande verdade. Isso tudo é a cultura. E os líderes vendo isso, vendo que é bom esse tipo de manipulação, simplesmente se calam e deixam, e muitos até pregam entre linhas sobre isso. Agora, na realidade, quem veio para matar, roubar e destruir foi justamente a religião, através dos seus líderes, né? Tanto lá desde os primórdios, e isso vem até os dias de hoje. Na realidade, os líderes dessas chamadas, entre aspas, igreja, que vieram para matar, roubar e destruir, e mentem desde o princípio. Essa é a proposta dessa mensagem. Mostrar o compêndio bíblico para João capítulo 10, versículo 10. E mostrar quem são os verdadeiros furtadores, homicidas e genocidas da humanidade. Preparados? Graça neles! Queridos, antes de entrar na mensagem em si, como sempre, eu faço questão de todos para avisar que nós precisamos muito de você para que você apoie esse canal. E você de repente me pergunta, André, como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer para apoiar esse canal que tem servido para a minha vida de estudos e mesmo de libertação? É só se você se inscrever aí embaixo. Se você tem se identificado com as nossas mensagens, se inscrevam em nosso canal. Aperte o sininho para que essa plataforma YouTube te avise quando lançarmos vídeos iguais a este, ok? Também não esqueça de compartilhar se você amar, já deixa o seu like, deixa um comentário simples, isso vai ajudando o canal a ter mais visibilidade para esse Brasil e quem sabe o mundo. E olha, falta pouquinho para nós atingirmos a incrível marca, a primeira incrível marca de 10 mil inscritos nesse canal. Eu queria agradecer a todos vocês, ok? Muito obrigado aí, queridos. Bom, vamos então começar essa sensacional, posso dizer assim, mensagem, dizendo que durante 20 anos da minha vida, eu falava também que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu achava que isso estava escrito na Bíblia, referindo-se ao diabo, aquele mesmo que o sistema criou para levar a culpa por seus atos de matar, roubar e destruir. Então, meu amigo, se você sustenta que esse texto, como está escrito no imaginário religioso, está se referindo a um ser que veio para matar, roubar e destruir, você está totalmente errado e enganado em seus achismos. Até porque como um adjetivo, porque a palavra diabo é um adjetivo, poderia matar, roubar e destruir, não é mesmo? Isso porque em graça
nós pregamos em nossas mensagens que o diabo nunca foi um ser e ele nunca existiu. E que essa palavra diabo ela foi maculada dentro da Bíblia ou fora da Bíblia por esses verdadeiros inimigos da fé, opositores de Deus, que são os líderes religiosos. Agora vamos ver onde está escrito essa passagem que diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, e se encontra em João capítulo 10, versículo 10, que diz: o ladrão, não é o diabo não? O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, para que tenham em abundância. Queridos, esse é o texto de onde se acrescentou no imaginário das pessoas o diabo como ser. Porém, não é isso que o texto está mostrando. E nós vamos já analisar o seu contexto e matar esse ser que te enganaram, que você hoje talvez ainda acredita que exista. Agora, você me faz uma pergunta assim: André, por que isso acontece? Da gente pensar que está escrito e quando vamos olhar no texto, não fala nada daquilo que a gente pensava. Abençoados, isso é muito fácil de responder. Primeiro, pela falta de hábito, pela falta de cultura e também por encontrar respaldo no folclore popular das pessoas. Ainda mais, o brasileiro ele é um povo maravilhoso, porém com baixo nível intelectual, uma baixa escolaridade. O brasileiro lê pouco. E quando você tem a ignorância tomando conta da mente das pessoas, é mais fácil de se manipular. É por isso que muitas pessoas elas acabam acreditando e baseando a sua vida em cima daquilo que elas ouviram falar. Mas ela mesma não foi buscar o seu contexto, não foi buscar no texto, não quer saber ou então não tem armas para se defender. Abençoado, eu não quero entrar nesse contexto político de analfabetismo e tal, não é isso que a intenção dessa mensagem. Eu quero mostrar a vocês que quanto mais baixo for o nível cultural, maior é o aprisionamento mental. Ou seja, à medida que vamos entrando em uma escala de um nível cultural baixo, isso se dá em países pobres do mundo todo, mas acontece o aprisionamento mental. Veja, por exemplo, a diferença que existe entre os países mais pobres do mundo e outros mais ricos. Por exemplo, na Europa é difícil ver uma igreja protestante e também católica, porque o povo lá já tem uma cultura enraizada. E muitos desse imaginário religioso só tem vida em países pobres como o Brasil. Vocês vejam a África mesmo, Geralmente quando a pessoa fala em satanismo, ela aponta para a África, não é verdade? Bruxarias, feitiçarias apontam para a África, que na África existem os maiores feiticeiros. Mas por quê? Porque lá é onde a ignorância anda de rédeas soltas. Então, amigo, em terra de cego, quem tem olho é rei. Esse seria o ditado excelente para essas denominações que se proliferam igual ao vírus nesse Brasil. Hoje, o Brasil é conhecido como um país mundialmente religioso. Quase que 75% da sua população pertence a uma religião. Agora vamos analisar o contexto para saber quem é o ladrão que Jesus está se referindo. Inclusive, há 3 elementos, ou melhor, 4 elementos envolvidos nesse texto, tá? Existe a figura de um pastor, existe a figura de uma ovelha, a figura do ladrão e a figura do mercenário. Vamos ver essas 4 figuras. Vamos começar pela figura da ovelha em João capítulo 10, versículo 10. Queridos, está bem nítido que quando Jesus fala da ovelha, nesse contexto, ele está se referindo ao judeu, ao povo judeu. Estava se referindo ao povo judeu dali de Jerusalém e também dos judeus dispersos pelo mundo todo. Vamos ver no verso 16, onde nós encontramos o contexto para isso que eu estou falando. E diz: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Então vocês notem que aqui está se referindo a Israel.
e também ao povo da dispersão, o povo que estava disperso pelo mundo. Agora, aqui nessa passagem, o povo lá do sistema religioso diz, querendo subverter essa passagem, que as outras ovelhas que Jesus está se referindo, estava se referindo aos gentios. Claro que não. Jesus não podia fazer isto. O meio pelo qual os gentios mais tarde alcançariam as coisas de Deus, o reino de Deus, não foi através de Jesus de Nazaré. Foi por Cristo ressuscitado e pelo dom da fé. Vamos lá. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Agora, abençoado, está bem clara a questão da ovelha? Vamos ver a figura do bom pastor. Quem é o bom pastor no contexto de João capítulo 10, versículo 10? Abençoado, dentro da cultura judaica, a figura de um pastor, um criador de ovelha, aquele que cria, aquele que cuida, sempre esteve atrelado à cultura da época, né? Porque o povo israelita era um povo muito ligado à agricultura e principalmente à pecuária. E além também de Jesus estar dizendo que ele mesmo no contexto, ele é a porta, além de ser o pastor, ele é a porta das ovelhas. Era para a casa de Israel e os judeus da dispersão e prosélitos, que seriam os gentios convertidos, a quem Jesus se declarou ser o pastor das ovelhas, e que eram os praticantes aí do judaísmo, ok? E complementando, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, tanto entrará como sairá, e encontrará pastagem. Está aí João capítulo 10, versículo 9, Jesus se dirigindo aos judeus, tá bom? Sendo Jesus de Nazaré se colocando como pastor e guia das ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que perdidas? Porque a lei perverteu a todos. A lei de Moisés, ela serviu para perverter o caminho. Essa é a realidade. Agora, a figura do ladrão e a figura do mercenário, aonde o texto está falando isso, André? Bom, no contexto de João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que o ladrão eram todos aqueles que vieram antes dele, ladrões e salteadores, e as ovelhas não os ouviram. Vamos ver, versículo 8, que diz: todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Quem eram esses que vieram antes dele, segundo o texto que eu acabei de ler? Vamos analisar uma profecia, dentre as muitas que nós encontramos na Bíblia, onde fazia-se referências aos sacerdotes, aos escribas e fariseus como ladrões. E essa profecia está em Isaías capítulo 23, versículo 25. Mas antes, para que vocês possam ter certeza do que eu estou falando, para dar base a vocês, vamos ver para quem estava sendo direcionada essa profecia em Isaías, lá no versículo 23. Eu vou ler então Isaías capítulo 1, versículo 1, que diz: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Então essa profecia, ela estava se referindo a dentro de Israel. Nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Aí está então essa profecia que era para os judeus. Agora vamos lá no verso 23, que diz: os teus príncipes, queridos, essa expressão príncipes está se referindo aos sacerdotes, escribas e fariseus. E diz: são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas. Olha, a palavra peita, ela era um tributo, né, ou é hoje, se você falar essa palavra, ela é um imposto não declarado. Né? Ou seja, o que é um imposto não declarado? Um suborno. Muito comum no Brasil de hoje, infelizmente. Então era como se fosse um suborno. E anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa da viúva. Versículo 24. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel:
tomarei satisfações dos meus adversários. Aqui nós poderíamos colocar a palavra diabo? Sim. Por quê? Porque diabo e Satanás é adversário. Mas aí estaria se referindo, por exemplo, a um diabo, a um ser? Claro que não. Então vocês vejam como é fácil manipular um texto. E aí diz o Senhor e completa: e vingar-me-ei dos meus inimigos. Então o diabo ou Satanás de Deus, os inimigos de Deus, sempre foram os líderes do sistema religioso, tanto daquela época como da época atual. Isso não acabou nos dias de hoje. Hoje nós vemos uma grande concentração de pessoas dentro do sistema religioso que agem iguais àqueles sacerdotes da época. Então eles estão dentro do sistema religioso e são os líderes que ensinam a doutrina antibíblica que você, meu querido, e eu um dia aprendeu e que muitos hoje estão se libertando disso. Recebo que hoje será o seu dia também de libertação. Jesus também, no contexto de João 10,10, mostra quem são os mercenários. Vamos lá, no versículo 12 e 13, que diz: o mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Então há dois tipos aí, né? Existe o lobo, que o falso pastor, ao olhar a presença do lobo, ele foge, né? Que seria o mercenário. E o lobo é o próprio ladrão. Assim diz o texto dessa parábola. Então aí está a figura do mercenário, do ladrão. Então nós temos essa composição de forma clara de João capítulo 10, versículo 10. E notem que não existe nenhuma relação com um ser espiritual chamado diabo para colocar nessa história aí que acabamos de ler. Então, abençoados, eles, na realidade, quando eles pegam em João 10,10, se você tiver de aplicar a um ser a essa passagem, você tem que começar a forçar o texto. Tem que se dizer, por exemplo, que isso, André, não, porque isso está dentro do coração do homem e o diabo se utiliza disso para entrar. Abençoados, vamos lá, mas se isso for verdade, se um ser existe realmente, né, se esse diabo aí pregado pelo sistema religioso é verdade, né, responsável por 100% da maldade do mundo, logo um homem, ele é 100% bom e 100% inculpável diante daquilo que o diabo faz através dele. Então todos serão salvos. Então esse é um paradigma. Então se existe um ser diabo que é 100% mal e que tem o poder de entrar nas pessoas e fazer a maldade, que as pessoas são 100% boas, elas não poderão ser acusadas. Então isso é um paradigma que eu criei em uma mensagem que eu tenho sobre o diabo. É assim que o diabo crê. É assim que o diabo prega essa doutrina dentro da religião. E hoje nós estamos vendo que todas essas doutrinas, elas foram criadas forçando textos bíblicos. E as pessoas que estão submetidas a esta doutrina, nós consideramos condenadas na mente. Abençoados, então é conforme eu falei. Se uma pessoa ela é 100% boa e ela foi usada por um ser para fazer a maldade, logo essa pessoa não tem culpa em sua maldade. Vocês estão notando como essa conta do sistema religioso não fecha? Não fecha. Logo o texto de João capítulo 10, versículo 10, onde o sistema deixou que você fosse enganado, onde o sistema deixou que o veneno da mentira entrasse em todos, fazendo acreditar que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E isso, textualmente falando, a conta não fecha. Abençoado, só lembrando que nessa passagem, Jesus estava também dentro da igreja de Salomão, estava lá no templo de Salomão. E lá depois, mais abaixo, no verso 19, vocês leiam lá, ele foi acusado, né, pelos principais, né, pelos príncipes daquele lugar, que acusou que Jesus acusou que veio roubar, matar e destruir. Jesus foi acusado de estar endemoniado por estar falando isso. Então Jesus falava aos líderes do sistema religioso daquela época. E isso cai como um raio nos dias de hoje.
porque o sistema religioso ainda está de pé e continuam produzindo as suas hipocrisias. Então essas coisas foram alimentadas pelo sistema religioso até os dias de hoje. Passagens sem contexto, porque eles que teriam que trazer o contexto de suas doutrinas não trazem. Mas eles levam sempre para fora da palavra quando querem alimentar as suas doutrinas. Veja o livre-arbítrio. Uma doutrina claramente antibíblica. Não existe livre-arbítrio humano para as coisas espirituais. Isso é claro como o dia. Mas o sistema alimentou uma falácia para se opor ao livre-arbítrio. Sabe qual é a falácia? Então, irmão, se existe predestinação, eu sou um robô? Quantos dos irmãos já ouviram falar isso? Então isso é a mãe das ignorâncias. Primeiro porque predestinação, meu amigo, está na Bíblia, quer você queira ou não. E depois toda essa essência de escolhas espirituais pertence a Deus e não ao homem. O homem escolhe as coisas humanas, as coisas referentes a ele, e vive por elas. Porém, no contexto espiritual, esqueça, o livre-arbítrio é de Deus e não teu. Veja o que fizeram com o sistema religioso ao longo de sua história. A sua história está aí clara. Veio para matar, roubar e destruir. E matou, e roubou e destruiu. Esse é o inimigo de Deus. Olha suas doutrinas. Quantos cristãos foram mortos na época de Constantino, onde a religião era o cristianismo contra os verdadeiros cristãos. O cristianismo sempre foi contra os verdadeiros cristãos. Olha na história do cristianismo. Foi tomada à força pelo poder de Roma. E desde Pedro, segundo a própria história dessa falsa igreja, desde Pedro, que foi o primeiro papa, até hoje o Papa Francisco, foram 2.650 papas que passaram pelo poder. Com uma história de covardia muito grande contra os cristãos. Porque hoje, abençoados, muitos daqueles que são chamados, eles se chegam a esses lugares, a essa meretriz, para beber a água pura. Porque o Filho de Deus, ele necessita da água pura. Só que a água desses lugares estão fétidas, iguais a um esgoto. Olha a sua história manchada. Houve um papa chamado Estevão, que essa religião não colocou em sua história, eles ignoram essa história, papa chamado Estevão, isso porque foi morto 3 dias depois de ir ao papado. Ele subiu ao papado e foi morto pelo seu sucessor Cristóvão, que tomou o papado à força, porque o papado representava o poder daquela época. No 5º século, a religião católica romana era a única responsável por dar cultura ao povo. Só que ele só dava cultura a seus padres. Só estes tinham acesso à cultura. O povo nunca teve acesso a isso. Então o respeito conquistado por essa instituição se tornou notório no mundo naquela época e nos dias de hoje. Quando iam surgindo os novos povos naquela época, os novos reis, os novos imperadores, as novas lideranças, eles mandavam buscar um papa. Olha, vai lá em Roma e pega um padre. Por quê? Porque os padres eram pessoas culturais, ricas culturalmente falando. E eles ali serviam de conselheiros. Os padres eram conselheiros dos reis, dos imperadores daquela época. E ajudava a administrar o novo reino. O que é isso? Foi ganhando força a igreja romana, a cúria romana. E eles eram letais em suas investidas, tá? Verdadeiros manipuladores. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Um fato bem recente na história dessa igreja romana, quando Mussolini, você já ouviu falar do Mussolini? Mussolini foi um ditador italiano. O mundo ficou conhecido ali depois de Mussolini, ou durante o governo de Mussolini, foi o fascismo. Então, em 1929, quem estava papa naquela época é o Papa Pio XI. Então, para dar mais visibilidade ao seu império, Mussolini foi ao Papa, pedir ao Papa para que o Papa apoiasse o seu governo. E o que aconteceu? O Papa falou, tudo bem, a igreja vai passar a apoiar o seu governo. Um governo que matou mais de 200.000 pessoas, abençoados. E a igreja se aliançou a esse governo, o governo de Mussolini na Itália,
E ele falou, olha, o Papa, eu apoio sim o seu governo, desde que você hoje decrete que o Vaticano é um país independente e que você respeite as leis desse país. Olha só o trato que ele fez. Mussolini aceitou. Ele aceitou o tratado. E ali passou a existir mais um país no mundo, que está até hoje chamado Vaticano, apoiando um dos piores seres que já pisou nesse mundo. É essa religião que você tá, meu amigo. Ela apoiou esse movimento. E esse movimento católico foi responsável por surgir várias facções tão letais como ela, como por exemplo o protestantismo, saiu de dentro da igreja romana. Está aí até hoje. E hoje são conhecidos como os evangélicos. E o que estão fazendo hoje os líderes evangélicos? Estão atrás do poder. Há pouco tempos atrás tivemos um ex-bispo da Igreja Universal, aqui no Rio de Janeiro, prefeito, que não conseguiu nem se reeleger de novo. Péssima administração. São péssimos. Eles estão aí, queridos. Você acha que eles estão preocupados em te esclarecer João 10:10? É ruim, ele quer mais que você pense que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Porque enquanto você imaginar que o diabo é um ser, ele está livre. O teu pastor, teu líder, está lá em Brasília. Está aqui no Palácio do Governo, aí onde vocês moram também. Mas hoje o Senhor está levantando o seu exército. Só no Brasil, eu tenho falado isso, são 12 milhões de joelhos que não se dobram mais às mentiras do falso cristianismo. E hoje, em graça, temos a satisfação de ler comentários neste canal, vários líderes de vários segmentos se manifestando e dizendo que hoje vivem uma nova vida. Eu vejo teólogos que se alinham a nós em graça e que consideraram o que aprenderam como esterco e vivem uma nova vida com Deus. Meu amigo querido, o sistema religioso só te roubou, te matou e te destruiu. E mente para você. Roubou a sua comunhão com Deus. Hoje quem está no sistema religioso não tem paz com Deus e se vê envolto em pecados que não existem. Medo de um ser que só existe na cabeça deles, medo do diabo, medo de Deus, medo de ir ao inferno mentiroso. E o Senhor me levanta aqui nessa mensagem para dizer que você está em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi justificado por fé. Você foi justificado porque crê naquilo que está escrito. E isso te fez ter paz com Deus, porque os escritos que estavam contra nós, que era a lei, ele, Cristo, cravou na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Você está livre da lei, queridos. A única lei que hoje está em vigor é essa daqui, olha. Romanos capítulo 8, versículo 2, que diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? A lei do diabo, a lei de Moisés. Essa colocava todos em condenação. E hoje, essa religião faz com que você se torne inimigo de Deus através de suas práticas que remetem à lei, cheias de fábulas como o diabo, o inferno e pecado. E somente em graça podemos ser nova criatura, deixando de lado esses rudimentos fracos e pobres, que nunca aperfeiçoou ninguém a nada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez e se faz novo. Diga aí, abençoado: estou livre da lei. Estou livre da religião, da maldade, de líderes que estão na terra aí há 2000 anos, matando, roubando e destruindo. Olha para a história suja
Essa história manchada dessa igreja, suja de sangue de cristãos verdadeiros e inocentes. Quantos que essa igreja já matou? Quantos que essa igreja já roubou? Quantos que essa igreja já destruiu? E nós da graça não andamos em obras da lei, andamos em obras preparadas pelo Senhor, andamos em graça e no reino de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muita gente, queridos, colocam palavras em nossa boca, porque eles não conseguem conceber um mundo sem a tirania dos tiranos da igreja. Só que eles esquecem que quem sustenta tudo e todos é Deus e não a religião. A religião não é a porta. A igreja denominacional não é a porta. Por isso que eles colocam nos comentários desse canal, maldosamente, que nós incentivamos a viver uma vida de qualquer maneira. Nunca ninguém falou isso aqui nesse canal. Nunca falei nada disso. Sempre exalto o poder de Deus. O poder de Deus na nossa vida. E nunca um poder de um livrinho de regrinhas que diz que você tem que ter seu livre-arbítrio, que você tem que aceitar Jesus, que não existe salvação fora das igrejas denominacionais. Eu nunca falei isso. Eu nunca disse aqui aquilo que você pode ou que não pode fazer. É você que tem que fazer as suas escolhas e viver por elas. E isso que nós falamos é perdição para eles. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E nós temos a palavra a nosso favor, porque o justo viverá da fé, e não da igreja, e não de rituais simbólicos. Veja, porque Romanos capítulo 1, versículo 17 agora. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nós estamos então chegando ao final de mais uma mensagem desse canal. Nós vimos que essa igreja trapaceou e não te trouxe o contexto de João capítulo 10, versículo 10, de roubar, matar e destruir. Deixou você pensando que isso se refere a um ser espiritual, enquanto eles surrupiavam a história. Vimos o seu contexto e aprendemos que na realidade quem fez e faz isso com os filhos de Deus são os líderes do sistema que continuam fazendo as coisas que estão fazendo, as atrocidades. A sua história está aí, vimos também nessa mensagem, cheia de manchas e de milhões de mortos, de milhões de irmãos nossos que foram mortos por ela. E hoje o Senhor está nos livrando da crueldade deles, através da salvação da nossa mente. E para encerrar, eu peço a vocês que continuem ajudando esse canal. Precisamos do seu apoio, compartilhe nossas mensagens e se inscrevam aí nesse canal. E se você deseja nos apoiar a levar esse evangelho aos 4 cantos desse Brasil, entre em contato conosco no Zap. Só tenham paciência, queridos, porque o meu Zap está lotado. Eu vou falando um por um de acordo com o tempo que o Senhor vai nos dando. Mas não deixe de fazê-lo. Se você quer contribuir conosco de forma direta, acesse o site graçapura.com.br e veja como nos ajudar. Está aí nas descrições deste vídeo. O trabalho que nós realizamos é um trabalho sério e é um trabalho que vai ajudar a muitos dos nossos irmãos a encontrarem a luz que tanto essa igreja, a falsa igreja, nega para eles. Vou me despedindo. Graça e paz. E até a próxima mensagem.